Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Luiz Henrique da Decol Matriz. Estamos na responsabilidade de uma vez mais comentarmos sobre a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical deste domingo 8 de janeiro de 2023. Tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Leitura diária deste sábado tem como tema o avivamento com fogo e trovões. O versículo base se encontra em Êxodo, capítulo de número 19, versos de 16 ao 19, que diz assim: Sucedeu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o monte em que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Queridos irmãos em Cristo, todo o avivamento passa pelo encontro genuíno com o nosso Deus. O versículo de número 17 fala da seguinte maneira: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Quero me ater a esse versículo de número 17. Moisés passara uma experiência profunda com Deus no deserto do Horebe, e isso mudou a vida de Moisés. O Deus do fogo apareceu a Moisés e transformou a vida de Moisés de maneira tal que ele passou a ser um homem totalmente diferente daquilo que ele era anteriormente. Êxodo capítulo de número 3, e o versículo de número 2 diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés vivenciou esse avivamento do Deus do fogo, o fogo que revela, o fogo que aquece, o fogo que ilumina, o fogo que esclarece. Todo avivamento passa pelo processo da confissão de pecado, da mudança de atitude, do arrependimento e do quebrantamento diante de Deus. O Deus do fogo também é o Deus dos trovões. No livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7, versículo de número 10, depois do povo ter perdido tantas batalhas para os filisteus, a ponto de ter levado a arca da aliança do Senhor, o texto diz no versículo de número 7 que o Senhor falou por meio de Samuel ao seu povo, e o Senhor trovejou em razão do seu povo. Diz assim o versículo de número 10: Sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Nosso Deus é o Deus do fogo, mas é também o Deus dos trovões. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo de número 29, o versículo de número 3 diz: A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Que Deus vos abençoe. Amém.